Essa série de mensagens que nós iniciamos na semana passada, ela visa, a partir da sabedoria bíblica, nos mostrar ritmos que o Criador tem para nós. E aqui a gente precisa ser honesto e conosco mesmos para dizer, ok, quem é o Criador aqui? Sou eu, Carlos, que me criei, que me fiz e eu estou por detrás de tudo que existe dentro de mim? Ou existe alguém que me fez? Existe alguém que me projetou? Existe alguém que entende como eu funciono melhor e como eu não funciono bem? Se isso é verdade, se este Criador revelado nas Escrituras, Ele me fez, Ele fez você, Ele tem ritmos de vida, Ele tem ritmos específicos para mim e para você. E como eu disse na semana passada, eu recebi algumas ameaças de morte durante a semana. Vou ser honesto para vocês, porque eu pedi para o pessoal na semana passada ou desligar, ou silenciar, ou não usar o celular. Gente quis me matar durante a semana, porque eu sei que isso é uma atitude muito radical, né? É extremamente radical. Eu gostaria de pedir para você, se você pode, ok? Se você não está esperando uma ligação, uma mensagem aí importante, se você pode e você gostaria de passar por esse teste comigo agora, nos próximos minutos, faça isso. Desacelere a sua alma e a sua mente, colocando o seu smartphone em um local aí que você não vai acessá-lo, pelo menos nos próximos minutos, tá? Ok? Gente, a gente falou na semana passada sobre o fato da pressa. Ela não é que ela não é cristã. A pressa, ela é anticristã, porque a pressa é oposta ao amor, e nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós somos conhecidos exatamente pelo amor. E nós conversamos sobre as dificuldades que nós temos para desacelerar, mas nós conversamos também sobre como a Bíblia, como a sabedoria bíblica nos orienta para que encontremos um novo ritmo, sem pressa. Um novo ritmo de vida para nós, que vai nos afetar e especialmente vai afetar as pessoas que nós mais amamos. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês e começar a nossa reflexão falando a respeito dos nossos desejos. Os nossos desejos, sejam eles bons ou maus, eles são inúmeros, eles são infinitos dentro de nós. Você deseja ver o sol nascer, tomando uma boa xícara de café. Você deseja ter um tempo a sós com o seu cônjuge no domingo. Você deseja ver os seus filhos crescer e aproveitar o crescimento dos seus filhos. Você deseja ganhar dinheiro e conquistar algumas coisas. Você deseja ter sucesso profissional. Você deseja uma casa nova, uma casa maior, uma casa mais bem localizada. Você deseja um carro do ano, um carro bom, sonho seu de consumo, uma moto. Você deseja viajar pelo mundo e conhecer outros países, comer em bons restaurantes. Nós desejamos inúmeras, infinitas coisas. O desejo é o motor que move a nossa vida. A função do desejo é impulsionar você para além da sua cama quando você acorda de manhã e está com muito sono e gostaria de ficar lá. É um desejo que move você a se levantar. Olha só. Em Eclesiastes 1, capítulo 1, verso 8, o sábio diz que os nossos olhos nunca se saciam de ver. Os nossos olhos nunca se cansam de ver. Eles nunca se cansam de desejar. Os nossos olhos estão sempre desejando. Se você comprou um carro essa semana, o melhor carro que você poderia comprar, na próxima semana, você já está pensando em um outro carro que saiu depois, ou que vai sair ano que vem, e você gostaria de ter. Se você mora num lugar onde você sempre sonhou morar, num bairro que você gosta, porque você cresceu ali, ou que tem um significado bacana para você,
Na outra semana você vai descobrir um empreendimento novo que está saindo num outro bairro e você vai desejar esse outro empreendimento. Por que isso acontece comigo e com você? Porque os nossos olhos, eles nunca se saciam, eles nunca estão satisfeitos. Desde 1000 antes de Cristo, o sábio entendia e percebia isso. Se você for ouvir uma banda não tão nova, mas uma banda que todos aqui conhecem, Rolling Stones, tem uma música, eu não consigo me satisfazer. Eu não consigo me satisfazer. Não há nada que me satisfaça. Eu estou dizendo isso porque essa é uma questão que hoje permeia o meu coração, o seu coração. Não é novidade na história. Tomás de Aquino, o intelectual do século 8, diz: o que satisfaria nosso desejo? Do que precisaríamos para nos sentirmos satisfeitos? Do que você precisaria? Ele responde: de absolutamente tudo. Você precisaria ter todo o tempo do mundo, você precisaria ter todo o dinheiro do mundo, você precisaria ter toda a saúde possível para desfrutar de tudo. Mas como isso é impossível, por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você alcance muito sucesso profissional e seja reconhecido ou reconhecida na sua área de atuação, por mais que você tenha uma família, olha, maravilhosa, linda, quase perfeita, você estará terrivelmente insatisfeito, insatisfeita, porque apesar de nós sermos seres limitados, apesar de nós sermos finitos, nós temos desejos infinitos. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos mais um pouquinho de dinheiro, mais um pouquinho de conforto, mais um pouquinho de comodidade, uma alegria, uma gargalhada a mais. Nós queremos sempre um pouquinho mais. A única coisa que satisfaria esse desejo nosso pelo infinito seria absolutamente tudo. Imagine que você vai assistir a uma sinfonia e aquela sinfonia sendo apresentada, os instrumentos todos sendo executados ali com perfeição, aquela coisa maravilhosa, e você está imaginando que aquela execução ela vai ter um início, um desenvolvimento e um desfecho, mas antes do desfecho, simplesmente essa execução, essa sinfonia é silenciada. Que você tem aquela sensação assim de que essa música não acabou. Peraí, não houve um desacelerar dos instrumentos e um desfecho ali como você esperava para que essa sinfonia finalizasse essa canção, essa música da melhor maneira possível. Isso não aconteceu e isso te deixa extremamente desconfortável, insatisfeito, constrangido até. Essa sensação é a condição humana. Nós sempre estamos insatisfeitos, sempre estamos desconfortáveis, constrangidos. Você está no dia da celebração do seu aniversário, da celebração do aniversário do seu cônjuge, do seu filho, e está tudo bem, mas falta alguma coisa e sempre falta. Por que isso acontece? Porque nós queremos absolutamente tudo. Isso é uma impossibilidade. O que fazemos, amigos, amigas, o que fazemos com todo esse desejo insatisfeito acumulado? O que a gente faz com isso? Com esse desejo que a gente tem, que está acumulado aqui dentro, aí dentro, o que a gente faz com isso? Primeiro, a gente precisa admitir nessa manhã que nem tudo está bem. Nem tudo está bem. Nem tudo está bem, porque se você for honesto consigo mesmo, você sabe da insatisfação que habita dentro do seu coração e da sua mente por algumas coisas que ainda não deram certo na sua vida. E você vai ser honesto também de perceber que muitas dessas coisas que geram insatisfação
para você são coisas superficiais. São coisas estruturais. Coisas muito simples e que te deixam terrivelmente insatisfeito. O que fazemos com todo esse desejo insatisfeito acumulado? A verdade é que nada nessa vida, a não ser Deus, pode satisfazer os nossos desejos. Só que, tragicamente, eu e você continuamos, a gente mais ou menos sabe disso, mas nós continuamos atrás de satisfação a partir de coisas, de experiências, de trabalho. E o resultado disso é um estado crônico de inquietação, de angústia, de desilusão, de depressão. Nós estamos levando uma vida de pressa, de ocupação, de sobrecargas, de compras, de materialismo, de consumismo, de carreirismo. E essas coisas vão nos deixando um dia de cada vez mais inquietos, cada vez mais cansados, cada vez mais sobrecarregados. Por que eu estou tão cansado? Querer todas as coisas ao mesmo tempo cansa. Querer mais e mais e mais e mais e mais e nunca estar satisfeito com o lugar onde você mora, com o carro que você tem, com as roupas que você tem, com a família que você construiu. Nunca estar satisfeito com isso cansa. Destrói a nossa alma. E toda a nossa insatisfação, ela é hoje exacerbada pelo momento cultural de marketing digital que nós vivemos. Você já deu uma atualizada na sua rede social antes de vir para cá, certo? Hoje. Tenho certeza que você já fez isso. Raros os que não fizeram. Se você já fez, você já foi bombardeada com centenas de anúncios de publicidade. Para te deixarem ainda mais cansados. Porque quando você está cansado, você é uma presa fácil para as empresas que querem vender um produto para você que você não precisa. E nesse ambiente de marketing digital, a sociedade ela está sendo construída em torno de dois deuses gêmeos: acúmulo e conquista. Acúmulo e conquista. Acúmulo e conquista. E um retroalimenta o outro numa insatisfação eterna. Presta atenção nisso. A publicidade é literalmente uma tentativa de monetizar nossa inquietação. Vemos milhares de comerciais por dia, todos desenvolvidos para atiçar o fogo dentro de nós. Compre isso, faça isso, coma isso, beba isso, tenha isso, veja isso. Estou falando alguma aberração aqui, gente? Isso aqui nos atinge o tempo todo. Acúmulo e conquista. Compre isso. Você precisa ter este smartphone. Você precisa tomar este refrigerante, esse suco. Você vai ser muito mais feliz. Você precisa dormir nessa cama, porque então você vai ter o sono dos justos. Você precisa fazer essa viagem. Você precisa usar essa roupa. Olha, esse tecido é maravilhoso. Você não pode ficar sem. E parece que é uma publicidade assim desinteressada, como deveria ser, mas eu quero que você perceba uma coisa. Você fica o dia todo no seu smartphone e isso vai drenando a sua energia, vai te deixando inquieto, cansado e você se torna uma presa fácil para esse. Compre isso, faça isso, coma isso, beba isso, tenha isso, veja isso. E no final do dia você está tão cansado, você está tão cansado que de fato você fala assim, quer saber? Eu mereço. Eu mereço comer um lanchão agora, porque eu estou muito cansado. Eu vou entrar na Amazon aqui, quer saber? Eu vou comprar. Eu mereço, porque você está cansado mesmo. Só que você não percebe que o que te deixa cansado não são coisas justas. Não é porque você ficou o dia inteiro cuidando dos seus filhos ou você teve que fazer uma reforma na sua casa e de fato ficou cansado e é um evento que não vai acontecer de novo. Não. Você está num ritmo alucinante que a cultura está impondo sobre você e que o Criador
não quer que você viva submetido a Ele. Um filósofo que viveu no século XVII, Blaise Pascal, um francês, ele diz o seguinte: há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por algo infinito e instável, ou seja, pelo próprio Deus. Esse desejo que nós temos por mais e mais e mais e mais e mais e mais, ele só pode ser suprido, só pode ser satisfeito se alguém infinito for colocado dentro do meu coração, da sua mente. Alguém instável, ou seja, alguém que não pode ser lido, alguém que não possa ser domado, alguém que não possa ser encaixotado, ou seja, o próprio Deus. Blaise Pascal acreditava que a ausência de Deus deixa o ser humano incompleto. Gente, se você for analisar hoje o comportamento da humanidade, uma conclusão que você chega, sem espiritualizar, você nem precisa acreditar em Deus para isso. Uma conclusão que você chega é, de fato, as pessoas estão incompletas, elas estão se sentindo incompletas, porque elas estão buscando satisfação em N coisas diferentes, especialmente a partir da internet. Essa incompletude é resultado de uma ausência de Deus. Ainda, nesse sentido, Agostinho de Hipona, um grande teólogo sábio da igreja primitiva, dos primeiros séculos, vai dizer: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Sabe por que o nosso coração está inquieto? Sabe por que nós queremos mais e mais e mais e mais e mais e mais? Não é porque você é assim, é o seu perfil, é o seu temperamento, pura e simplesmente. Existe algo mais enraizado, mais profundo do que isso, que nós precisamos refletir sobre. É o fato de nós estarmos distantes de Deus. Deus nos fez para que estivéssemos nele e com ele. E desenvolvendo um relacionamento com Ele, o nosso coração estaria em paz, independentemente das circunstâncias, em paz. Mas enquanto não estivermos nele, o nosso coração anda inquieto. A boa notícia é que existe uma prática que Jesus teve para suavizar essa inquietação patológica que nós temos. E eu assim, gente, eu sou o último a falar sobre isso. Eu tenho aquela coisa de ficar assim com a perna, sabe? E uma ansiedade assim que parece que você não desliga. E isso é terrível. Isso é patológico. Isso é algo do nosso tempo que é exacerbado pelo marketing digital. Mas existe uma prática de Jesus capaz de nos ensinar um novo ritmo, e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Sobre o sabático. O que é o sabático? Eu não vou falar do sábado, do dia da semana, sábado. No Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, o sábado ele era um mandamento. O dia da semana. Mas nós entendemos que o sábado ou o sabático ele é um princípio que nós devemos desenvolver para que encontremos os ritmos de vida, para que vivamos sem essa pressa, sem essa loucura e sem essa insatisfação constante, patológica, crônica dentro de nós. A vida do discípulo de Jesus deve se desenvolver sob os leves ritmos da graça de Jesus. A gente sempre fala isso aqui. Se você frequenta essa igreja há algum tempo, você já ouviu alguém daqui falando assim, caminhar debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Então, os leves ritmos da graça de Jesus são uma verdade, mas são ritmos específicos, e que nós precisamos respeitar.
Quando eu não me submeto aos ritmos de Jesus, mesmo eles sendo leves, eu não desfruto da vida de Jesus. A vida de Jesus existe para mim e para você, paz, justiça, alegria, os valores do reino de Deus, debaixo dos leves ritmos da graça de Jesus. Mas esses leves ritmos da graça de Jesus ainda são ritmos. E eu quero conversar com você hoje sobre esses ritmos. Existem, como a gente falou no começo, ritmos comunitários. Isso aqui é um ritmo comunitário. Provavelmente o domingo de vocês seja o sabático de vocês. O dia que vocês não trabalham, via de regra, o dia que vocês não estão cumprindo tarefas profissionais. Outras pessoas folgam, como eu, folgam num outro dia da semana. Então, o meu sabático ele tem que ser tirado num outro dia. Porque hoje eu estou trabalhando. O ponto é que nós temos esses ritmos e que precisamos desenvolvê-los para encontrar aquilo que Deus tem para nós. Essa vida plena, com significado. A palavra sabático, gente, ou sábado, ela chegou até nós por meio do hebraico Shabbat. E o que significa Shabbat? Olha só. Significa literalmente, você pode ler comigo aqui? Parar. Parece fácil, né? Poxa, quem não quer parar? Mas dentro desse ambiente cultural de insatisfação crônica, parar hoje é quase uma impossibilidade. É um desafio quase que intransponível para nós. Nós não conseguimos parar. O sabático é simplesmente um dia de você parar de trabalhar, parar de querer, parar de comprar, parar de consumir, parar de transgredir, simplesmente parar. Parece simples, né? Mas olha o que o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus diz. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Entrar no descanso não é sem esforço. Entrar no sabático, você desenvolver o sabático na sua vida, a gente vai falar mais sobre isso, sobre como isso pode acontecer. Não é sem esforço, não é uma coisa automática. Não é como você simplesmente falar assim, beleza, vou ficar aqui sem fazer nada. Meu sabático. Não é isso. Nós precisamos nos esforçar para desligar, literalmente desligar, talvez os smartphones, talvez você pedir licença para as pessoas que de repente vão mandar uma mensagem para você e você avisar, nesse dia aqui é o meu sabático, eu não vou responder mensagem, ou vou responder depois. Não é fácil. Demanda um esforço meu e seu para que entremos no descanso, para que paremos um pouco. E numa cultura, gente, de produtividade, onde você é medido à luz daquilo que você produz, é muito difícil parar. É muito difícil parar, mas agora nós precisamos nos lembrar de novo. Espera aí, quem é o Criador e quem é a criação? O Criador, aquele que nos projetou, aquele que pensou em nós, ele nos fez para alguns ritmos de vida, e um desses ritmos é o sabático, para que tivéssemos uma vida plena nele e uns com os outros. Para esclarecer, o sabático não é menos do que um dia, é muito mais. E era parte da rotina semanal de Jesus. Eu quero convidar vocês para olhar comigo aqui para o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 23 e 24 em diante. Um texto curto que fala algumas coisas a respeito da vida de Jesus e que nós podemos refletir aqui nessa manhã. O texto diz assim: aconteceu que, certo sábado, dia de parar, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus, que eram os religiosos da época,
que eram profundos sabedores da lei, porém, um tanto quanto hipócritas, perguntaram: veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Estão com fome? Sim. Estão colhendo espigas para comer porque estão com fome? Sim, mas não podem fazer isso no sábado. Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Jesus usa uma história bem antiga de quando Davi leva os seus companheiros para comer os pães da presença, que não eram para ser comidos, que eram considerados pães sagrados, destinados apenas aos sacerdotes. Eles comeram porque estavam com fome. Jesus usa essa história para dizer: deixa eles comerem essas espigas de milho, deixa eles comerem. E aí Jesus acrescenta: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Irmãos, irmãs, nós não somos legalistas quanto ao sábado. Você não tem problema com essa informação aqui, como lá no primeiro século os fariseus tinham. Na verdade, pouquíssimos de nós sequer guarda ou, de certa forma, se lembra desse período importante da nossa semana, ou desse princípio que é o sabático. A gente não tem problema com isso. Nós não somos legalistas nesse sentido. Só que como o pêndulo nos joga para os extremos, no outro extremo, nós somos aqueles que precisam prestar atenção nessa frase aqui. Ok, o homem não foi feito por causa do sábado. Obviamente, o ser humano é mais importante. Porém, isso aqui continua sendo verdade. O sábado foi feito por causa do homem. Deus projetou um dia, Deus presenteou você com um dia para que você pudesse, nesse dia, parar. Deus presenteou você com um dia, não para você produzir mais, não para você parar de trabalhar nisso e trabalhar naquilo outro, porque é isso que a gente faz, né? No dia que a gente não trabalha, a gente trabalha de uma outra forma, em outras coisas, porque nós somos viciados em não parar, nós não sabemos parar. Mas Jesus está falando algo aqui, e eu gostaria que você pensasse nisso. Deus nos deu uma oportunidade de parar. E nessa manhã o Espírito Santo nos lembra do quão isso é importante. Nós vivemos dias e se você não está tomando algum tipo de medicamento para acalmar uma ansiedade, um processo de depressão, doenças emocionais, se você não está tomando, algum familiar seu muito próximo está tomando, porque faz parte do nosso tempo isso. E que bom que nós temos profissionais, que bom que nós temos medicamentos, para que possamos passar pelas noites, pela escuridão da vida, bem, minimamente bem. Que bom. Porém, eu acho que nós estamos nos esquecendo de que existem ritmos que querem garantir a nossa saúde antes mesmo desses medicamentos, antes mesmo desses tratamentos, ritmos que Deus nos deu e que nós simplesmente abandonamos. E, gente, nós não estamos virando ou nos tornando uma comunidade adventista do sétimo dia, tá? O Ático pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil e nós, como a maioria das igrejas reformadas, nós, ao longo da história, tornamos o princípio sabático, nós trouxemos ele para o domingo, que é chamado de o dia do Senhor, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Então, talvez o seu sabático seja no domingo, talvez seja na segunda, como é o meu, talvez seja na sexta, talvez seja na quarta. O ponto é que uma vez por semana você precisa parar. Porque esse dia de parar foi feito por causa de você. Deus deu um presente para você. Um presente que você precisa desfrutar para que você fique bem, para que a sua família fique bem, para que seus filhos fiquem bem.
Olha só, Jesus ele não fala isso do nada, isso é algo que desde Gênesis a sabedoria bíblica fala para nós. Gênesis 2, verso 2 e 3, olha o que o texto diz. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, o que ele fez? Descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Interessante você falar isso, Carlos, é até bacana, mas eu sou tão extrovertido, eu não consigo parar. E eu sou assim, eu não consigo parar, eu estou o tempo inteiro agitado e pensando nas coisas. Deus descansou. Deus descansou. Eu entendo a ideia do sabático, mas eu amo meu trabalho e quando eu vejo, eu estou trabalhando, até nos dias onde eu paro em casa. No sábado, no domingo, quando eu vejo, eu estou trabalhando. Deus descansou. Deus descansou. E talvez você pense assim, poxa, mas que tipo de Deus é esse que precisa descansar? A palavra Shabat também significa deleitar-se. Imagina que você tem um jardim gigantesco na sua casa, talvez você tenha. E aí você acorda cedo no seu sabático, e aí você vai lá, passa o cortador de gramas que você alugou, e aí você passa horas fazendo isso, depois você vai lá nas flores, no seu jardim, e vai podando e deixando tudo muito bonito. E aí lá pelas 17 horas, no final do dia, você vai lá na sua geladeira, você pega uma bebida gelada, você se assenta lá numa cadeira confortável, você olha para tudo que você fez, para o fruto do seu trabalho, e você fala, uau, eu mereço essa bebida aqui, seja ela qual for. Eu mereço isso, puxa, que legal. Não é simplesmente parar, é você se deleitar em algo que você fez. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele não está parando porque ele está cansado. Ele está parando porque ele precisa parar e se deleitar naquilo que ele fez. E Deus construiu um ritmo no meu e no seu DNA. Um tempo, uma batida sincopada. Deus trabalhou 6 e descansou 1. Deus trabalhou 6 e descansou 1. Deus trabalhou 6 e descansou 1. Na época da Revolução Industrial, para que houvesse mais trabalho, para que as pessoas trabalhassem mais, produzissem mais, foi pensada em alguns países uma semana de 10 dias. Quem inventou esse negócio de 6 dias para trabalhar e 1 dia para descansar? Quem que inventou isso? A gente nem acredita em Deus? Vamos fazer o seguinte, uma semana de 10 dias nós seremos mais produtivos. Sabe qual foi o resultado disso? Casos terríveis de depressão e suicídio. Por quê? Porque Deus colocou no meu e no seu DNA uma batida ritmada. Nós queremos sim trabalhar, nós queremos sim produzir, mas nós precisamos parar. Nós precisamos parar. Para desfrutar daquilo que Deus fez, para adorar a Deus, para curtir a nossa família, curtir o seu cônjuge, os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, e lembrar que a vida é muito mais do que consumir e do que produzir. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Perceba as ações de Deus quanto ao sábado. Deus, ele abençoou e ele santificou o sábado. Você vai ver aqui, ó. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Presta atenção nisso. O sábado, ele é abençoado, sabático, aliás. Eu não quero falar sábado porque eu não quero que você pense no sábado como o dia da semana. É um princípio, ok? É o sabático. Pode ser qualquer dia da sua semana. Um dia você precisa parar. Olha só. O sabático é abençoado. Na história de Gênesis, 3 coisas foram abençoadas por Deus. Gente, isso é maravilhoso. Presta atenção nisso. A primeira coisa que Deus abençoa, Gênesis 1, 22, Deus abençoa os animais. Multipliquem-se e sejam férteis. A segunda coisa que Deus abençoou foi a humanidade. Multipliquem-se e sejam férteis. E a terceira coisa que Deus abençoou,
pasmem, foi um dia. Ele abençoou os animais, ele abençoa os seres humanos, e ele abençoou um dia. Ele abençoou o sábado. Por que, gente, que Deus fez isso? Porque assim como um animal é capaz de se reproduzir e produzir vida, assim como nós, seres humanos, somos capazes de nos reproduzirmos e produzir vida, assim também este dia, este sabático é capaz de produzir vida. Parar produz vida. Se você parar de produzir um pouquinho, descansar em Deus, parar e deleitar-se naquilo que Deus está fazendo na sua vida uma vez por semana, essa parada, em vez de deixar de produzir, é o que vai produzir vida. Deus abençoou o sábado, a capacidade de encher o mundo de vida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E ainda, o sabático ele é abençoado e ele também é santificado. O que significa isso? A palavra santo significa separado. Separado com uma destinação. Eu separo isso aqui porque eu quero usar para um fim específico. Então, o que o texto está dizendo é, o sabático, ele é santificado, ele é separado com um fim específico. Olha só, no Antigo Oriente Próximo, região onde Israel estava, os deuses eram encontrados no mundo do espaço, não do tempo. Então você queria adorar um deus, o deus fulano, você deveria subir a montanha X, ou você deveria ir para um lugar sagrado, você deveria ir para Meca, você deveria ir para aquele local onde tem um templo, onde tem isso, onde tem aquilo. Mas o Deus revelado na Bíblia, ele não é encontrado em um lugar, ele é encontrado em um dia. Em um dia onde você desacelera o suficiente para encontrá-lo. Um dia onde você para e anda lentamente o suficiente para que você perceba Deus ao seu redor. O escritor Rubem Alves disse certa vez que não basta não ser cego para ver. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nós somos assim, nós precisamos aprender a ver. Mas para que você aprenda a ver, você precisa desacelerar. Você já dirigiu o seu carro numa alta velocidade? 120, 140 km por hora. Aí você olha para o lado assim, não é você que está dirigindo, né? Vamos melhorar esse exemplo aqui. Alguém está dirigindo, você está do lado. Aí você olha para o lado assim, tenta perceber as coisas que estão aqui passando do seu lado. Você não percebe nada. É tudo passando assim muito depressa. Você não consegue atentar para nenhum detalhe. Assim é a nossa vida. Sabe por que você não vê Deus? Sabe por que você não encontra Deus no seu dia a dia? Sabe por que você não ouve Deus falando com você? Talvez porque você esteja com pressa demais, dirigindo acelerado demais, insatisfeito demais. Mas existe um dia que se chama parar. E se você parar, Deus vai encontrar você para encher o seu coração e a sua mente de vida. Gente, Deus leva a sério o sabático. Nós não. Nós não levamos. Deus leva a sério. Ele sabe que eu e você precisamos desse ritmo para que não fiquemos doentes, para que não percamos nossos filhos, para que não percamos os nossos casamentos. O autor americano, o pastor John Mark Comer, a respeito desse assunto, ele nos convida a duas considerações. Primeiro, considere a sua mente. Nesse ritmo de pressa, alucinados, sem parar, sem respeitar o sabático, ficamos mentalmente letárgicos, entorpecidos, distraídos, inquietos e deixamos de ser criativos. A doença emocional se torna nossa nova normalidade. A gente falou muito em novo normal, né? Em tempos de pandemia, mas uma nova normalidade hoje é doença emocional, não é verdade? Outro dia nós estávamos no nosso grupo de conexão, num grupo
alguns meses atrás, e a gente estava conversando e quase 100% das pessoas que estavam ali tomavam algum tipo de medicamento. É uma nova normalidade. Isso aconteceu com a gente. Agora, a irritabilidade, a raiva, o cinismo e seu gêmeo, o sarcasmo, oprimem nossa defesa e tomam controle de nossa disposição. Isso está acontecendo com a gente. Agora considere, além da mente, considere o corpo. Ficamos cansados, esgotados, nosso sistema imune começa a falhar, perde o ritmo. Outro resfriado, olha só. É como se nosso sistema nervoso estivesse chamando a nossa atenção. É como se o nosso corpo estivesse, pelo amor de Deus, pare. Talvez o teu corpo não te leve para o sabático. Ele te leve a parar. E o sabático é interessante, porque ou você vai para o sabático, eu vou parar, intencionalmente, ou você vai para o sabático, involuntariamente. Porque nós vamos quebrar. Nós vamos ficar doentes. Nem tudo vai ficar bem para sempre. Nós precisamos parar. E eu quero que você olhe para uma ordem do sabático na Bíblia. E eu quero apresentar. Tem várias ordens na Bíblia a respeito do sabático, mas tem uma que eu considero a mais importante, que é o sabático, como descanso e adoração. O sabático, como descanso e adoração. Se é verdade que Deus é o Criador e nós somos a criação, então vamos olhar para essa ordem aqui com carinho. Eu quero mostrar para vocês um cenário onde a nação de Israel estava acampada em torno do Monte Sinai, recém-saída do Egito. Israel, gente, ficou no Egito por mais de 400 anos. Então, o povo de Israel que foi para o Egito já morreu. Já faleceu. Quem está saindo do Egito agora são os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos. E eles estavam prestes a se tornarem o povo de Deus, a nação santa. No entanto, eles precisavam de um novo prumo para poderem viver a nova realidade. Por quê? Eles não sabem mais como é viver como povo de Deus. Agora, eles sabem como viver exatamente como um egípcio. Eles vivem como egípcios. Eles estão no Egito, a natureza deles é quase que egípcia. Então, eles precisam de um novo prumo, nesse contexto. Deus manda para eles o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, Deus fala para o povo, a partir de Moisés, 10 mandamentos. Nós olhamos para esses mandamentos como algo assim, Deus mandando o povo de Deus fazer isso, fazer aquilo, mas nada mais é, gente, ou nada mais são do que palavras de liberdade. Porque o povo de Israel não sabe mais viver em liberdade. Eles viveram mais de 400 anos como escravos. Para que vivam em liberdade, Deus dá para eles 10 palavras de prumo, 10 palavras de liberdade. E um dos mandamentos era muito maior do que os outros, em tamanho. Não necessariamente em importância, mas em tamanho mesmo, se você conferir lá em Êxodo 20. Um dos mandamentos, ele é maior, ele é mais extenso, tem mais informações sobre ele. Se você fosse transformar os 10 mandamentos em um gráfico de pizza, esse mandamento ficaria com mais de 30%. Qual mandamento é esse? Olha só. Versículo 8 a 10. Olha o que Deus está falando para um povo que precisa ser realinhado. É mais ou menos a nossa estrutura, gente. Eles não lembram mais como que é ser povo de Deus. Eles não lembram mais que precisa guardar o sabático. É mais ou menos a nossa história. E olha o que Deus diz para eles. Lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Todos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor. É uma parada, é um parar, é um deleitar-se para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva,
nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gente, olha o tamanho dessa reflexão aqui lá nos 10 mandamentos. Olha o tamanho, são 4 versículos sobre o sabático, no compêndio de leis mais importante do povo de Israel. Se você perguntasse para um judeu, ok, vocês têm 613 mandamentos, tem lei para isso, lei para aquilo outro, mas quais são as leis mais importantes? Eles começariam resumindo 10 mandamentos. E depois, nos 10 mandamentos, eles iam pensar. O compêndio de leis mais importante do povo de Israel contém um dos mandamentos que é longo ali, tem uma longa explicação, é o sabático. Presta atenção nisso. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Gente, essa expressão aqui é incrível. É incrível, porque é fácil esquecer. É fácil esquecer que existe um dia para ser abençoado, para ser santificado, onde você só precisa parar. Ninguém está dizendo para você que você precisa, não vai ser fácil, você precisa fazer isso, isso e isso, você precisa dar uma oferta para a igreja, você precisa dar um passo de fé no escuro, ser generoso, então o sabático vai ser uma realidade na sua vida. Não. Você precisa parar. Mas para nós isso é algo muito difícil. Lembre-se de que a vida veio como um presente. Lembre-se de parar, lembre-se de que seus filhos não serão crianças para sempre, e aproveitem os seus filhos. Lembrem-se de reservar um tempo para se deleitar naquilo que Deus fez na criação. Lembrem-se de estar presentes onde vocês estão fisicamente, estejam totalmente presentes. Lembrem-se de que vocês são humanos e de que vocês precisam parar. E, gente, talvez você diga assim, mas eu paro no meu descanso semanal remunerado, eu paro, sexta-feira eu já ligo o sextou, e aí eu já tomo uma cervejinha com os amigos, ou saio com a família para comer uma pizza. A gente para, no sábado também, eu vou na Leroy Merlin, fico lá umas 3 horas, depois eu vou no shopping, depois eu compro não sei o quê, depois eu arrumo não sei o quê na minha casa. Mas eu paro, aí no domingo tem o futebol com os amigos, no domingo tem churrasco com não sei quem, mas eu paro. Não, você não para. Nós não sabemos parar. E sabático não é a mesma coisa que dia de folga. Presta atenção nisso. Sabático não é a mesma coisa que dia de folga. Pastor Eugene Peterson, sobre o sábado, sobre o descanso, olha o que ele diz, presta atenção. O Shabat é uma prática sagrada de descanso e renovação na presença de Deus. Enquanto que a folga moderna, a folga dos nossos dias, muitas vezes se torna uma tentativa de apenas escapar do trabalho ou da rotina. E ele continua, olha quão pesado é isso. Esse tipo de descanso, a folga, é como um sabático bastardo, porque tenta substituir o verdadeiro descanso espiritual, mas sem os elementos de reverência, gratidão e intimidade com Deus que definem o sabático como um momento de reorientação da alma. Em seu dia de folga, você acaba trabalhando. Em seu dia de folga, você faz os afazeres domésticos. E nesse ponto, gente, nós temos várias discordâncias, talvez irreconciliáveis com a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por vários motivos que não vem ao caso trazer aqui neste momento. Mas sobre lembrar-se do sábado, eles entenderam, interpretando isso de forma desequilibrada às vezes, mas eles entenderam muito mais do que nós. Que em um dia da semana nós precisamos literalmente parar. Você quer viver bem sem ter um problema físico, um infarto, antes
de você estar com o corpo cansado de fato, antes de você atingir uma idade onde talvez o índice de algo assim acontecer seria maior, seria mais alto, as chances disso acontecer. Você quer evitar que isso aconteça? Você quer viver uma vida saudável, emocionalmente saudável, sem ter que recorrer para medicamentos, ou para muitos medicamentos? Você quer se lembrar de que existem coisas mais importantes do que o dinheiro, do que o sucesso, do que o trabalho? Você não vai fazer isso sozinho. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, a não ser que você pare. A não ser que você pare. No sabático que Deus projetou para mim e para você, tudo que nós temos que fazer é descansar e adorar. Descansar o nosso corpo, a nossa mente e adorar a Deus. Seja vindo numa comunidade, se hoje é o seu sabático, você veio adorar a Deus aqui comunitariamente, isso é ótimo. Volte para sua casa, almoce com os seus familiares, agradeça a Deus pelo alimento, cochile um pouquinho à tarde e não trabalhe hoje, porque hoje é o dia de parar. Se hoje de fato é o seu sabático. Olha só, retomando aqui esse versículo 11 dos 10 mandamentos ali, do decálogo, em Êxodo 20. Olha o que Deus está falando com o povo. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Deus está lembrando o povo da criação, a respeito da criação. Olha, prestem atenção, existe um ritmo. Os egípcios, eles exigiam que o povo de Israel e que outros povos oprimidos lá trabalhassem algo em torno de 18 horas por dia. Após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Eles não tinham descanso. Não tinham descanso semanal remunerado, não tinham o sabático no Egito. Deus precisa lembrá-los do ritmo de vida. Deus precisa lembrá-los da criação. Olha, quando eu fiz vocês, eu fiz em 6 dias e no 7º dia eu parei, eu me deleitei. Esse é o ritmo de vida para vocês também. Ok, mas como que na prática eu posso desenvolver com a minha família esse tempo? Eu não sei nem por onde começar. Eu queria, gente, dar 5 maneiras de nós nos lembrarmos do sabático a partir de Dallas Willard, que foi um teólogo, foi um mestre da espiritualidade e que pode nos ensinar muito nesse sentido. Com 5 sugestões muito simples, muito simples. Qual que é o seu dia? Qual que é o seu sabático? Pergunta bem prática, qual que é o seu sabático? É domingo? É domingo que você para mesmo? Porque se você tem descanso semanal remunerado, você para também no sábado, geralmente no sábado você vai fazer mercado, né? Geralmente no sábado você vai numa loja de ferramentas na parte da manhã. Você tem uma correria ainda no sábado, diferente de segunda a sexta, mas você tem, está tudo bem. Mas no domingo, é o domingo que você vai parar? É no sábado? É na quarta que você para? Eu quero sugerir para você fortemente, primeiro, priorize a presença de Deus. Se você para no domingo, priorize esse momento aqui. Priorize esse momento para que haja uma reorientação da sua alma diante de Deus. A hora que você tomar café na sua casa, ou quando você for almoçar depois deste encontro, lembrem-se de que a pessoa mais importante naquela mesa é Jesus. Agradeça, peça para o seu filho orar. Filhão, agradece para o Papai do Céu hoje. Uma pessoa ora todo dia. Ah, mas eu tenho vergonha. Uma oração simples. Papai do Céu, obrigado pelo alimento. Amém. Pronto. Priorize a presença de Deus. Conversem sobre Deus. Segunda maneira de lembrar do sabático. Pratique o desapego das urgências. E aqui é muito difícil. Se você tiver coragem, desconecte-se das redes sociais nesse dia. Se você tiver coragem, não responda e-mails nesse dia. Nada é tão urgente quanto a sua saúde, a saúde da sua alma. Ah, mas eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha filha. Se você já pegou um voo aqui,
Você sabe quando o comandante está falando lá a respeito, se houver uma despressurização, você precisa, as máscaras vão cair, e de quem que você cuida primeiro? De você. Não é hora de você pensar no seu filho, não é hora de você pensar no seu marido, não é hora de você pensar no seu vizinho. A gente sempre fala disso aqui, né? Moldados por Deus, juntos para o bem dos outros, né? Dos amigos. Mas para que você viva para o bem dos amigos, você precisa antes estar conectado a Deus. E você precisa parar. E você precisa praticar esse desapego das urgências. Faça isso. Nada é tão urgente quanto você estar bem com Deus. Terceira maneira de você lembrar do sabático: cultive o descanso corporal e mental. Pare mesmo. Pare mesmo, descanse, relaxe, durma, acorde, durma de novo. Descanse mesmo o seu corpo, descanse a sua mente. E aqui, volto a falar de redes sociais. Não subestime o dano que as redes sociais causam para você. Elas querem, de fato, deixar você cansado, porque então você se torna uma presa fácil para a publicidade do marketing digital. Cultive o descanso corporal e mental. Quarta maneira, desenvolva uma vida simples e não materialista. No dia do sabático, não vai no shopping. Deixa para ir no shopping no outro dia. Não faça compras. O sabático também é uma resistência. É uma resistência, um modo de nós dizermos para a nossa sociedade de que não é o consumo que nos faz feliz, mas é o Deus que nos comanda, que nos orienta a parar. E por último, celebre e agradeça. Celebre com boas comidas, guloseimas, abuse do açúcar. Desculpa. Coma coisas gostosas nesse dia. Separe esse dia para você jacar um pouquinho mesmo, comer um pouquinho mais, está tudo bem. Celebre e agradeça a Deus pelo dom da vida. Olhe para o seu cônjuge e fale: que bom que você está aqui. Olha os nossos filhos, que alegria estarmos aqui juntos. Celebre e agradeça. Conectados uns aos outros, mais e menos conectados à internet. Walter Brueggemann diz que as pessoas que praticam o sabático vivem todos os 7 dias de maneira diferente. Na segunda, voltou. É caos, é acordar cedo, é trabalho e obrigações, ok. Mas se você pratica o sabático e consegue parar, os outros dias da semana também serão diferentes, ritmados pela graça de Jesus. Por que isso é verdade, gente? Olha só, o sábado, ele é criado por Deus depois dos 6 dias de trabalho. Perceba, o sábado não é um intervalo. Não é assim, Deus trabalhou 3 dias, aí ele descansou, aí ele continuou. Poderia ser assim, a gente entender também mais ou menos, mas não, porque o sabático, ele é o clímax. Ele é o auge da sua semana. Quando você tiver, se o seu sabático, por exemplo, for no domingo mesmo, e você estiver muito, muito, muito cansado na quinta-feira, não olhe para a sexta, que é o sextou. Olhe para o sabático com a esperança de que no domingo eu vou descansar. Eu vou descansar, eu vou parar com essa inquietação, eu vou parar de toda essa correria, essa insatisfação, porque eu tenho um encontro nesse dia. Na semana passada nós falamos sobre o encontro diário com Deus em um lugar silencioso, e hoje nós estamos propondo um encontro semanal com Deus que reorientará a sua vida a partir da prática do sabático. Irmãos, essa história é uma história ritmada. Ela não é uma história de qualquer maneira. Essa é a história da sabedoria bíblica, de capa a capa, expressa aqui em um diagrama com símbolos muito simples. Esse primeiro símbolo fala para a gente da criação. Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus nos criou, gente, no ritmo certo, encaixados uns com os outros, para que vivêssemos uma vida plena com Ele, uns com os outros e com toda a criação. Deus nos criou para que trabalhássemos 6 dias e descansássemos 1.
trabalhássemos 6 dias e descansássemos 1. E para que fôssemos plenos, para que fôssemos satisfeitos nele. Mas a sabedoria bíblica fala que algo aconteceu, algo terrível que a Bíblia chama de pecado. E o pecado, ele nos desconectou do nosso bom começo. E agora, desconectados do nosso bom começo, nós não queremos mais os ritmos de Deus. Nós queremos agora o ritmo da cultura. Proatividade, produção, trabalho, resultado. É isso que nós queremos. E sabe por que você deseja isso? Sabe por que você quer mais dinheiro, porque você quer mais sucesso, porque você quer chegar lá? Não foi Deus que incutiu isso na sua mente e no seu coração. Isso foi colocado dentro de você pela cultura. Essa insatisfação crônica é resultado do pecado. A boa notícia é que Deus não nos abandona em nossa miséria, em nossa catástrofe existencial. Esse terceiro símbolo fala para a gente do povo de Israel, que foi eleito por Deus para que desse povo viesse alguém. Essa seta que aponta para a cruz, aponta para aquele que viria, Jesus Cristo, aquele que viveu no ritmo certo. Eu desafio você a olhar para o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e encontrar uma só vez Jesus apressado. Uma só vez Jesus insatisfeito. Eu desafio você a olhar para Jesus. Por que isso aconteceu? Porque Jesus é o ser humano perfeito que diz sim ao Pai e que vive nos ritmos do Pai e não da cultura. Isso é possível para nós também. Isso é possível para nós porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, alguns dias depois o Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, nós, a igreja, o povo de Deus em missão, nós podemos agora viver a realidade do reino de Deus, já aqui na terra. A realidade da eternidade, que a teologia chama de nova criação, isso já é uma realidade para mim e para você, capacitados pelo Espírito Santo. Nós não mais precisamos viver essa vida de correria e de pressa e de insatisfação patológica. Nós já podemos nos satisfazer plenamente em Deus, independentemente das nossas circunstâncias. Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou e agora nós podemos viver sob os leves ritmos da graça de Jesus, até que Ele venha. Esse último símbolo fala para a gente da nova criação, da eternidade, quando tudo ficará em ordem novamente. Para concluir, preste atenção nisso. John Mark Comer, ele fala algo que me obriga a refletir e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A saúde da sua alma depende dos ritmos que você estabelece. Ritmos de descanso, trabalho, adoração e relacionamento são essenciais para uma vida plena e equilibrada. Gente, Jesus entrou na história, Ele morreu na cruz do Calvário de uma forma inimaginável para dar vida para mim e para você. Agora, hoje aqui, viver uma vida saudável depende dos ritmos que você estabelece. Eu quero desafiar você. Comece a repensar a sua semana. Qual dia você para? É no domingo? Ok, é no domingo? Ótimo. Então faz o seguinte, separe este dia para descanso e adoração. Para curtir a sua família e para não trabalhar, para não consumir, para não querer ter um pouquinho mais. E perceba Deus curando a sua alma dessa insatisfação crônica que todos nós temos. O que a gente pode levar para casa nessa manhã? Primeiro, lembre-se, a insatisfação infinita que nos esgota e adoece somente pode ser curada nos ritmos da graça de Deus. Medicamentos são importantes, tratamento médico é importante. Tudo o que Deus disponibiliza para mim e para você à luz do desenvolvimento da ciência, aproveite e desfrute disso. Mas cura plena e satisfação você só encontra quando vive nos ritmos da graça de Deus.
Isso tem a ver com ser encontrado por Jesus, e isso tem a ver com desenvolver esses ritmos também na sua vida de forma prática. Segunda coisa, lembre-se. Deus falou assim com o povo de Israel. E Ele fala com a gente nessa manhã, dessa forma também. Lembre-se de santificar, ou seja, de separar o sabático para descansar e adorar o doador da vida. Lembre-se de separar o sabático. E por último, para ter uma vida sem pressa e satisfeita em Deus, você precisa aprender a deleitar-se em parar. Talvez parar para você 1 hora já é muito, quanto mais 24 horas do seu dia, da sua semana, aliás. A gente precisa aprender a parar, aprender a se deleitar em estar parado em Deus. Vamos orar. Deus de graça, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor realinhe nossas vidas sob os seus ritmos. Nosso coração e mente, Deus, são extremamente insatisfeitos. Nós queremos sempre mais e mais e mais e mais e mais. Mas Espírito Santo, lembra-nos nesta manhã e direciona-nos e ajuda-nos para que possamos desenvolver ritmos, para que possamos celebrar o sabático em nossas vidas, parando totalmente de todas as nossas obrigações, de todos os nossos compromissos, de todos os nossos desejos infinitos, para que possamos encontrar satisfação no Senhor. Faz isso, Pai, por amor de Jesus.